Olá, alunos! Este é o professor Donarte em mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. A nossa trilha sonora de hoje vai com Haydn. Estamos ouvindo a Sinfonia número 7 deste compositor alemão que viveu de 1732 a 1809. Sinfonia número 7 do compositor alemão Haydn, Joseph Haydn. Por que não? Para dar um climão à nossa aula. Em nossa aula virtual de hoje, falaremos sobre os limites, sejam eles naturais e artificiais, procurando diferenciá-los. Será uma aula rápida, uma aula simples, na qual nós procuraremos alguns exemplos para melhor entender. Bom, melhor exemplo não teria como pegar o nosso próprio país. Nós temos aí o Brasil. O Brasil possui um comprimento, né, que soma 16.886 quilômetros, tá, de comprimento de fronteiras terrestres. Segundo segundo o relatório do IPE, né, Instituto de Pesquisas Avançadas, né, que estudou a questão das políticas públicas para a região de fronteira. Então já são números mais ou menos novos, né, 2018, mas altera um pouco o que se tinha, né? Então 16.886 quilômetros de fronteira terrestre, tá? Isso aí é bastante coisa, tá? Como a gente tinha visto na última aula, a fronteira é a faixa e o limite é a linha, né? Então, esta faixa de fronteira, ela vai ter até 150 quilômetros de largura, o que vai dar aquela área amarela lá, bastante extensa. Isso aí vai dar quase 1.500.000 quilômetros quadrados. E vai perfazer aí 27% do território nacional. É bastante coisa, né? Cerca de 9.000 quilômetros destes limites são formados por rios. Então, a maior parte dos limites que nós temos com os nossos vizinhos, 50% destes são rios. 5% são lagos ou canais. Então, cerca de quase aí 8.000 quilômetros destes limites são fronteira seca, a chamada fronteira seca, serras, 25%, e linhas geodésicas, o restante, 20%. E aí agora nós vamos passar daqui a pouco já vamos entrar na questão do entender o que é um limite natural e um limite artificial, tá? Deve ser dito ainda porque é importante que nessa faixa aí cerca de 10 milhões de brasileiros vivem, tá? A maior parte da população brasileira não está aí. A maior parte da população brasileira está aqui, ó, na região do litoral, né? E não nessa faixa de fronteira seca, tá? São 11 estados aí nessa área de fronteira seca, 11 estados, fazendo fronteira com 10 países. São 588 municípios, sendo que destes 588, 33 são as chamadas cidades gêmeas. Cidades gêmeas porque elas vão geminar, vão colar. Depois nós vamos entender o que é o conceito de conurbação, quando uma área urbana cola na outra e vai se expandindo, ou quando uma área urbana se expande até alcançar a outra, mas nós vamos ver isso com mais calma no futuro. Mas cidade gêmea é isso, é quando uma cidade de um país cola na do outro país, tá?
Cidades gêmeas, o estado do Rio Grande do Sul é que mais tem cidades gêmeas. Nós podemos citar aí Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Xavier, Porto Mauá, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana, tá? Então isso tudo no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina tem Dionísio Cerqueira. No Paraná tem Barracão, Santo Antônio do Sudoeste, Foz do Iguaçu, né? Importante, e Guaíra. No Mato Grosso do Sul nós temos Bela Vista, Corumbá, Mundo Novo, que nós vamos ver na aula de hoje, um exemplo ali. Paranhos, Ponta Porã, Coronel Sapucaiá, Ponto Murtinho, tá? Então essas cidades ali do Mato Grosso do Sul também tem esse status de cidade gêmea. E no Acre tem Assis Brasil, que nós vamos ver também na aula de hoje, um exemplo ali com a cidadezinha de Assis Brasil, numa tríplice fronteira, nós vamos ver. Brasileia, ainda no Acre, Epitaciolândia e Santa Rosa do Purus, isso no Acre. Depois no Mato Grosso tem uma, que é Cáceres, no Amapá é a cidade de Oiapoque, em Roraima, Guajará-Mirim, e no Amazonas, a cidade de Tabatinga. Então as importantes cidades gêmeas de nossa faixa de fronteira, tá? Bom, vamos aos exemplos. O que é um limite artificial? É o que temos aí. Nós temos um marco, uma linha geodésia, que eu falava ali, que perfaz 20% dos nossos limites, são linhas geodésicas. Essa foto aí é uma foto da cidade de Ponta Porã, tá? Faz fronteira ali com o Paraguai e com a capital de um distrito paraguaio chamada Pedro Juan Caballero. À direita de quem olha dessa foto é o Brasil e à esquerda de quem olha é o Paraguai. Basta cruzar a rua e o habitante, seja ele qual for, entra no Paraguai. E, de novo, basta atravessar novamente a rua e ele entra no Brasil. Então, isso é um limite artificial. Como o próprio nome já diz, limite artificial, ele é feito pelo ser humano, ele é artificial, ele não é natural. Não é uma coisa feita pela natureza natural propriamente dita, um rio, uma serra, tá? Uma fenda, nada disso. É algo artificial feito pelo homem, pelo ser humano, tá? Ainda em Ponta Porã, nós temos essa rua aí, tá? Em Ponta Porã, um pouco mais afastado do centro ali da cidade. A mesma coisa, quem olha à direita da foto é o Brasil e quem olha à esquerda é o Paraguai, tá? Aí um outro exemplo agora para entendermos o que é um limite natural. Este é o rio Paraná, que separa, nesse ponto onde a foto foi tirada, separa o Paraguai do Brasil, tá? Nós temos aqui, ó, bem aqui, ó, nessa parte aqui da foto, ó, a aduana, tá? Que é o setor responsável por verificar o que entra e o que sai de nosso país em termos de comércio, tá? E aqui nós temos abaixo aqui a Ponte da Amizade. E aqui nós temos então o Rio Paraná, como eu falei. Lá adiante, o Rio Paraná vai receber o Iguaçu. E nós teremos logo em seguidinha a Argentina. Isso aqui também é uma região de tríplice fronteira. O Rio Paraná separa o Brasil de Paraguai, tá? Também separa a Argentina do Paraguai. E o Iguaçu, que corre nesse sentido aqui e deságua no Paraná, separa, por fim, o Brasil da Argentina, que está para o lado oposto da foto. Então este é um limite natural. Está aí, está dito. Essa era a aula de hoje. Limite natural e limite artificial. O que é um, o que é outra. Tá? Nós temos aqui essa foto, tá? Ela foi retirada entre a cidade de Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, que é uma cidade gêmea, né? Guaíra, no Paraná, e Salto del Guairá, que fica no Paraguai também, tá? Essa tríplice fronteira aí é na parte do interior, a parte
rural destas cidades, tá? Aqui é a mesma coisa, nós temos uma viatura ali da Polícia Rodoviária Federal fazendo policiamento, e do lado de lá é Brasil, e do lado de cá, de quem bateu a foto, é o Paraguai, tá? Estas regiões são regiões de tensão, regiões onde cruzam os piratas, né? Cruzam contrabando, tá? Então, contrabando de cigarros, drogas, né? Por isso são áreas onde a Polícia Rodoviária Federal tenta, né, fazer um policiamento aí mais caprichado. O que é praticamente impossível em se tratando de números, né, de policiais e armamento e tudo mais, tá? As nossas fronteiras, segundo esse relatório que eu citei ainda há pouco, do IPEA, tem graves problemas, né, sociais e questão de saúde também, a questão do turismo ainda engatinhando, ainda melhorou, mas, né, tem muito ainda a melhorar, né? A questão da saúde, né, da educação, tudo isso, né? Bom, seguindo. Aí nós temos um exemplo de um equipamento náutico aí, né? Essa foto foi tirada no rio Acre, né? Fronteira ali com Peru e Bolívia. Como eles usam armamentos pesados, né? Aqui nós já temos o exército fazendo a guarnição de nossa fronteira. Nesse caso aqui, uma fronteira, uma faixa de um limite, né? Natural, tá? E aí nas aulas passadas também a gente via, né, a questão da soberania, tá? Tudo isso aqui, ó, são questões de soberania, né? É quando nós conseguimos mandar no nosso território, tá? Agora aqui um exemplo prático, né, que eu dizia que a gente ia ver da cidade de Assis Brasil, né? Cidade de Assis Brasil. Essa foto que vocês têm aí é a alfândega brasileira, tá? É uma região onde o Exército e a Polícia Federal trabalham juntos atualmente. E aí aqui eu quero passar para o nosso Google Earth, tá? A gente sempre dá uma usada aí no Google Earth, né? Qualquer pessoa pode ter aí o Google Earth no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook. Então aí está, tá? Eu estou no Street View, né? Na visão da rua, daquela fronteira, aquela área ali, aquele limite, tá? Agora, olha que interessante pra gente conversar sobre isso, limite, fronteira, natural, artificial, tá? Vamos tirar da visão do nível da rua aqui, tá? Vamos fazer com que a orientação do norte fique para cima, tá? De ponta para cima, só pra gente se situar. Sempre demora um pouquinho, né? Quando a gente prepara uma aula assim, que vai usar o Google, o computador dá uma choradinha aí, né? Tá? Botei o norte virado para cima, como nós estamos acostumados. Não que o norte tenha que estar para cima, né? Não, nada a ver, né? Eu que botei só pra gente se orientar. Aí está o prédio, tá? Aqui, esse prédio é o prédio que está sendo mostrado aqui nessa foto, só que aqui visto de cima, tá? E eu vou dar mais altura de voo aqui pra gente entender. Aqui é a alfândega. Vejam que a alfândega já está do lado brasileiro. Seguindo por essa rua aqui, nós vamos ter uma ponte. Essa estrada nos leva a esta ponte. Quem cruza esta ponte aqui entra no Peru, tá? Quem cruza essa ponte entra no Peru. Então o que acontece? A ponte, ela é um construto, uma construção, enfim, um equipamento que é humano, né? E que vence o limite natural. Então, esse é o Rio Acre, tá? O Rio Acre, ele corre aqui, ó, tá? Esse é o Rio Acre. Eu quero desenhar que é para ficar claro, tá? Porque às vezes eu passo o mouse e ele me dá... o mouse não passa bem em cima da região que eu quero, tá? Então eu vou usar para desenhar o próprio Google, tá? E vou fazer aqui, ó,
Eu vou colocar o nome de Rio Acre, tá? E vou fazer, claro, né? Rio, nós temos que fazer em azul, né? É praticamente um padrão cartográfico, tá? O rio é sempre em azul, tá? Esse aqui que eu estou, então, desenhando é o Rio Acre, ok? Tá? Vamos fazer o desenho dele até aqui, tá bom? Então, o Rio Acre. Essa é uma região de tríplice fronteira, como eu falava. Então, quem cruza a ponte para cá entra no Peru, e quem cruza para lá entra na Bolívia. E nós estávamos refletindo, é um limite natural, é um rio, mas atravessado por um limite que não deixa de ser artificial, né? Então, que nós não sejamos assim tão o que é natural, o que é artificial, né? Que nós compreendamos melhor. E aí aqui, ó, nós temos o rio Yaberija. O rio Yaberija. Eu vou desenhar ele também aqui, pra gente entender. Rio Yaberija. Rio Yaberija. Vamos fazer ele numa cor um pouquinho mais escura, talvez. Tá? E esse rio, ele é menor. Ele vem aqui, ó. Cadê? De novo. Rio Yaberija. Esse rio, ele vem aqui, ó. É assim que ele vem, ó. Ele dá uma... faz um meandro pra cá, uma curva pra esquerda, depois pra direita, e ele deságua no Rio Acre. Como você pode ver aqui, tá? O Rio Acre corre naquele sentido. Corre para o leste. Então, o que acontece? Aqui, neste ponto aqui, nós temos a Bolívia, tá? Então, o Rio Acre, nessa parte aqui, consiste no limite entre Brasil e Bolívia, tá? A fronteira do Brasil com a Bolívia, diga-se de passagem, é a mais extensa fronteira que o Brasil tem, né? São 3.423 quilômetros, tá? O tal do rio Yaberija, tá? Yaberija, ele faz a fronteira entre a Bolívia e o Peru. E o Acre entre o Peru e o Brasil, Peru. Então isso aqui é uma região de tríplice fronteira. Mas a aduana está mais afastada, como nós podemos ver. A aduana, ela está naquele ponto lá de onde nós partimos, tá? Então só para nós entendermos. E aqui, ó, é essa região de, vamos dizer assim, de conurbação, tá? Aqui nós temos a cidade de Assis Brasil, tá? A cidade de Assis Brasil tá aqui, tá? E aí ela emenda via construções, né? Com esta cidade aqui de Inhapari, a cidade de Inhapari, que é no Peru, e com a pequena cidade boliviana de Boipebra, tá? Essa Boipebra aqui, ó, também unida. Então essas três cidadezinhas, Boipebra na Bolívia, Inhapari no Peru e Assis Brasil no Brasil. E nós temos aí mais exemplos, né? Uma tríplice fronteira, de novo, e um limite natural que é o rio Acre, mas uma ponte, né? Fazendo aí uma espécie, né? Uma certa artificialidade. Sim, tem que ter uma ligação, né? Mas fiquemos assim, o limite natural é o que a natureza deu e o artificial é o construído pelo ser humano. Termina aqui mais um Drops, a nossa playlist com gotas de geografia. Até a próxima!